Senhores telespectadores, acho que já repararam, estamos em Sintra, no Palácio Real da Pena. Não é propriamente no palácio. Isto não fazia parte do palácio, isto é um claustro, o claustro de um conventinho de frades jerónimos que havia aqui no alto das serranias de Sintra no século XVI. Sintra é um dos lugares mais prestigiosos da paisagem europeia. Houve mesmo grandes escritores românticos, como o Byron, que a declararam o lugar mais encantador da Europa. Já no século XIV, aqui, nestes picos rochosos, havia ermidas e frades. Lá embaixo há aquele Palácio da Vila, ligado à dinastia de Avis, aquela sala da ínclita geração. Já lá estive a contar a vida desses infantes, estiveram lá todos, teve lá o rei Dom João I, esteve lá o Dom Duarte. Certamente foi ali que Dom Duarte escreve uma grande parte do seu leal conselheiro. O Palácio dos Setiais, que é do século XVIII, é uma maravilha, tudo aquilo tem música. O Palácio da Regaleira, já uma coisa revivalista do século XIX, mas sobretudo este Palácio da Pena. O rei Dom Manuel I andava por aqui quando viu ao longe as naus de uma armada que vinha da Índia. Era a segunda armada da Índia. E ele tão contente ficou que fez uma promessa: vou mandar aqui construir um mosteiro. E mandou. É claro que isto, feito no princípio do século XVI, sofreu uma grande ruína com o terremoto e, é claro, teve que ser restaurado. Gostava que comparassem o estado atual com uma gravura anterior ao restauro. Como vêem, a mudança não é grande. Hoje o conventinho, para não se confundirem, está pintado de cor-de-rosa, o Palácio Novo está pintado de amarelo e são duas partes completamente diferentes. Foi mandado fazer no século XIX por um rei que não era português, era rei, com sorte era rei, porque estava casado com a nossa rainha Dona Maria II. E ele era um príncipe alemão, Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, era um artista, um homem com uma grande educação, uma grande sensibilidade. Na realidade ele conseguiu, com uma capacidade de combinação, tudo isto é da ideia dele, ele tinha arquitetos, mas era ele quem lhes dizia, quero assim, quero, e consegue fazer no século XIX, que é um século difícil para nós. É um século de guerras civis, é um século de grandes sacrifícios, é um século em que nós estamos muito, muito mais atrasados em relação à Europa, ainda do que hoje estamos, e ele consegue, nesses tempos difíceis, fazer o maior palácio português do século XIX. A igreja ele restaurou-a, aquele vitral foi ele quem o mandou fazer na Alemanha e é uma glorificação do rei Dom Manuel. Assegurar o conventinho da Pena, como ele era antes das obras. Além vê-se o Vasco da Gama, que regressa da Índia. Em cima é Santa Maria e São Jorge, e mais em cima ainda a heráldica da Casa de Saxe-Coburgo-Gotha e da Casa de Portugal. Mas aqui na igreja o mais importante é o retábulo de alabastro de Mestre Nicolau de Chantrenne, que é de facto uma maravilha de expressão, de leveza, de transparência e até de novidade, porque reparem, aquilo já não tem nada de manuelino, aquilo já é renascença pura. Dizia-se naquela altura que é ao romano, era a última palavra em gosto de escultura, ao romano. E
é para mim a grande obra-prima de escultura de Nicolau de Chantrenne. O que é espantoso é que do século XVI para cá, tendo havido terremotos terríveis, isto chegou a estar completamente abandonado. Quando foram embora os frades, isto esteve anos entregue aos ventos. Pois bem, este altar ficou completamente intacto, não se partiu nada. O convento foi transformado numa moradia agradável, mas com muito respeito por tudo o que estava construído. Este teto é ainda do tempo dos frades Jerónimos, é do século XVI. E aqui era o refeitório dos frades. Bom, onde era o refeitório, o rei Dom Fernando mandou fazer a sua casa de jantar. Vou-lhes falar da última rainha de Portugal, a rainha Dona Amélia. E já viram que eu estou a falar aqui diante de uma mesa posta. Era a mesa do Paço da Pena em Sintra, que ela adorava. Era a mesa em que ela tomava as suas refeições, pelo menos quando tinha convidados. Ali sentava-se ela, isso era o costume francês. Aqui sentava-se o marido, que era o rei Dom Carlos, e à volta estariam os príncipes e estariam as pessoas mais chegadas da corte, e tem ao meio um centro de mesa que é uma peça histórica. É de prata e é feito pelo mais famoso ourives de Paris daquela altura, de 1886. Representa uma caravela portuguesa e foi feito por uma subscrição pública que o município de Paris abriu para darem à filha do conde de Paris, quando ela ia casar com o rei de Portugal. Guardou-a sempre como um tesouro. Quando morreu, legou aquela peça ao Palácio da Pena, porque ela queria que pelo tempo fora ficasse ali no centro da mesa onde ela viveu há alguns anos como rainha. Ela além, o rei aqui, e entre os dois a caravela que evoca toda a história e todo o símbolo de Portugal no mundo. Também este quarto tem muita história. Chama-lhe o quarto da rainha, por referência à rainha Dona Amélia, mas de facto deviam chamar o quarto das rainhas. Foi feito para ser o quarto da rainha Dona Maria II. Dona Maria II tinha um grande gosto pelas coisas orientais e por isso o marido, o rei Dom Fernando, mandou fazer esta decoração com muito ouro. Isto é um teto de alfarge, é na imitação dos palácios do Magrebe, que ela conhecia só de imagens, mas adorava isto. Aqui, no fecho do quarto, estão as armas dela e do marido, as armas de Saxe-Coburgo-Gotha. Só que a rainha nunca chegou a dormir aqui, porque em 1853, quando tinha 34 anos, morreu do parto do 11º filho. Numa segunda vida do quarto, instala-se aqui a rainha Dona Amélia. A cama em que a Dona Amélia dormiu a sua última noite em Portugal, já em plena Revolução Republicana do 5 de outubro, é esta que estão a ver. A
A rainha viveu no seu exílio, esteve em Inglaterra, depois passou para a França, depois da guerra acabar, veio a Portugal. Esteve aqui cerca de 2 meses, visitou todos estes lugares, esteve neste quarto, olhou comovidamente para esta cama, esteve nos lugares, enfim, ligados a toda a sua vida. Quis até ir ao Terreiro do Paço, ao lugar onde lhe viu assassinar o filho e o marido. Esta dependência era uma pequena antecâmara onde hoje se reúnem objetos de porcelana de Saxe. E como sabem, Dom Fernando, o marido de Dona Maria II, é Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha. Era filho do Duque do Saxe. Portanto, o Saxe era a pátria dele. E ele nunca esqueceu isso. E foi colecionando objetos vindos de lá. Ele casou muito novo, casou aos 20 anos, com a Rainha de Portugal, Dona Maria II, e teve um papel extremamente importante na política portuguesa. Acho que foi ele quem maquinou a regeneração que põe termo a um período de tumultos, de violências internas e que instaura uma política de progresso, de andar para a frente. Ele chegou a ser regente de Portugal, porque quando a rainha morreu, o filho mais velho, que era o jovem Dom Pedro V, tinha apenas 16 anos. Portanto, segundo a lei portuguesa, ainda não podia exercer pessoalmente os poderes monárquicos e ficou o pai regente de Portugal. Esta era a sala do álbum, porque era aqui que havia o livro de honra que era assinado pelos visitantes do palácio no tempo do rei Dom Fernando. É uma sala notável, sobretudo pela pintura das paredes. A interromperei para dar a ilusão óptica disto continua em claustros e que tem relevos que realmente não tem. Além estão as armas da Rainha de Portugal e Dom Fernando. Daquele lado estão as armas fantasiosas do imaginário príncipe norte-africano, aqui em frente das armas dos reis de Portugal. Esta sala tem estado fechada ao público. Chamam-a Sala dos Príncipes, porque era aqui que vinham o príncipe Dom Manuel, que depois foi rei, Dom Manuel II, e o irmão mais velho, Dom Luís Filipe, o que foi morto no Terreiro do Paço. Faziam aqui as observações, tinham aqui um livrinho com um calendário astronómico para poderem distinguir as várias constelações, enfim, vinham para aqui e entretinham-se à noite a olhar para os astros. Este compartimento diz-se que era o ateliê de pintura do rei Dom Carlos. Está aqui realmente a paleta dele, que era esta, uma caixa de tintas, coisas que de facto lhe pertenceram, mas o aposento foi depois decorado com as chamadas telas incompletas, para sublinhar um aspecto
que é verdadeiro. El Rei Dom Carlos era um grande apreciador, como direi, de senhoras. O Palácio Novo já tem características completamente diferentes. Reparem que esta sala tem outras dimensões. Era a sala dos embaixadores. O projeto é de um alemão, do Barão d'Eschwege, mas a decoração é inteiramente do Rei Dom Fernando. O seu exotismo, as louças chinesas, os móveis da Índia e uma nota muito curiosa. As janelas são inteiramente preenchidas por vitrais alemães. A cozinha era esta. Uma parte do trem tem esta marca. São as armas da Casa Real. Antes do Rei Dom Fernando ter decidido construir aquele palácio, isto eram montões de penedos desérticos. Não havia aqui uma sombra. Vieram arquitetos, estudaram-se os solos, as obras começaram em 39. No ano de 40 já estava pronta a estrada que vem de São Pedro até aqui. Todo o país se assombrou. Afinal, é possível trabalhar depressa. É. Os portugueses sabem trabalhar, sabem. O que havia era um homem a dar ordens. O Dom Fernando explicou: é preciso uma boa estrada, porque durante muito tempo, muitos milhares de nacionais e de estrangeiros querem ir lá acima ver aquele palácio. Dom Fernando não se enganou. A verdade é que é hoje um dos palácios mais visitados que existem em Portugal. Vêm aqui por ano mais de 250 mil pessoas. Isto sim chama-se investir na cultura. Com as entradas que pagam os turistas que aqui vêm de todo o mundo, o dinheiro que o rei Dom Fernando gastou no palácio já está pago e repago e trespago. Investir na cultura tem isto. A cultura depois paga-se, porque a cultura é eterna. Toda a gente a admira, toda a gente a quer ver. Em 200 hectares meteu árvores, encaminhou as águas. Este lago é artificial. Dentro do lago inventou uma ilha. De cima da ilha inventou uma torre. À volta do lago inventou uma floresta. São essas invenções todas juntas que fazem da Pena um dos paraísos da Europa. A beleza da Serra de Sintra vem desta floresta que foi inventada por um rei romântico há menos de 200 anos. O romantismo é a liberdade plena em todas as artes plásticas. Portanto, cada um faz como quer. Em Portugal, pode-se dizer que o romantismo ainda era uma novidade. Mas isto não é manuelino, nem é gótico, nem é românico, nem é clássico. Isto escandalizou os portugueses. Foi um grito de liberdade, de ser capaz de fazer de novo. E acho que nesse sentido
também foi para os portugueses uma lição.